Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da SIC. Hoje temos a companhia para nosso suporte da Débora Bonadil, nossa supervisora de marketing. Obrigado, Débora. Hoje o treinamento terá um formato um pouquinho diferente dos outros, né? Serão 4 temas com relação às questões, às dúvidas. Vocês podem aguardar até a abertura do chat. Ao final de cada tema, o chat será aberto. Vocês podem digitar suas perguntas e a gente vai respondendo. Assim que as perguntas, as dúvidas sobre aquela sessão terminarem, a gente segue para a próxima. Ok? Então, vamos lá, gente. Hoje, nós vamos abordar 4 temas, que são os 4 dos Safety Systems, que são sistemas prontos, e é assim que tem a oferecer para você. Desenho elétrico, basicamente é documentação, né? Desenho elétrico, instruções de operação, instruções para autocertificação e um exemplo de software para que você mesmo execute esse trabalho. Tá? Ao longo das sessões vocês vão entender exatamente um por um. Falando sobre o primeiro tema, solução que a gente chama de Safe Entry Exit, ela é uma alternativa para o multing clássico, né? Aquele multing, sistema de multing que vocês conhecem com o par de cortinas ou o par de barreira multifeixe, aonde pela passagem do material controlado pelo acionamento de 4 ou 2 sensores, a cortina ou o multifeixe são desabilitados, o objeto, né? A mercadoria passa pela esteira, passa por essa cortina, com elas desabilitadas e dependendo da sequência de acionamento e desacionamento dos sensores, é permitido ou não a passagem pelo dispositivo. Essa nossa alternativa, né, permite que você tenha mais flexibilidade na sua solução de multing, né? Então, no multing clássico, você tem que diferenciar passagem de materiais, a passagem de mercadorias em relação ao ser humano, uma pessoa. No multing, que a gente chama, a partir de agora, eu vou chamar de multing clássico, né, você precisa de ao menos 2 sensores e também uma instalação mecânica para esses 2 sensores. Além do que, você tem que prestar atenção, ser atento à posição correta da montagem dos sensores, né, em relação aos seus feixes e atender, né, a programação desse sistema de multing de acordo com essa norma 62046, e isso pode ser um desafio para você, porque exige um monte de detalhes técnicos que às vezes podem causar dúvidas ou dupla resposta, né? O alinhamento, principalmente quando você usa uma estação de multing com sensores cruzados, né, com as fotocélulas cruzados, ou um sistema de multing paralelo, é muito difícil o alinhamento desses sensores, tá? O alinhamento dessas fotocélulas. E um engano, né, que muita gente comete numa estação de multing, os sensores eles devem detectar a carga, não o pallet, não a base, não o skid, né, o qual está carregando essa carga. Para que você não tenha que ter todas essas preocupações, né, e todos esses desafios, a solução é o Safe Entry Exit. E consiste no quê? Tá? É um multing sem os sensores de multing, aonde requer somente cortinas ou barreira múltiplos feixes e uma configuração de flash. Tá? O sistema, o software embutido no CLP já executa toda essa função de maneira segura. Tá? Então, você tem a passagem do objeto nesse sentido, que também é possível controlar e determinar em qual sentido que a mercadoria vai passar pelo dispositivo fotoelétrico, né, com cortinas de luz. A primeira função, porque ele é sem, a gente fala sem sensor, e aqui você precisa de um sinal de processo.
justamente porque toda essa movimentação da carga, as esteiras, é tudo controlado por um sistema de automação, né? Pelo CLP de processo. Então, o que nosso sistema precisa para iniciar a função multi? Um sinal desse controlador do processo, informando que a carga se aproxima da barreira ou da cortina de luz, para que o CLP de segurança inicie o processo de multi. Então, você tem que, de alguma forma, né, enviar para o CLP de segurança um sinal de processo, e ele não deve ser fácil de manipular, né? Como, por exemplo, um sensor indutivo. O sensor indutivo pode ser usado, mas deve ser montado de maneira que ninguém tenha acesso a um acionamento proposital. O que vai acontecer? Esse sinal, ele deve, a princípio, acontecer até no máximo 200 milímetros da cortina ou da barreira de luz. 200 milímetros porque considera-se que uma pessoa não vai conseguir ficar aqui na frente. Uma pessoa não consegue ficar aqui na frente porque se há um sinal de processo que vai liberar o nosso muting, junto com um sinal do dispositivo eletrônico aqui, né, sensível, essa pessoa poderia andar junto com ele aqui e o muting ser executado. Esse número, né, esse valor aqui, dependendo de uma apreciação de risco, ele pode ser aumentado. 250, 300, mas vai depender muito de uma proteção, de uma apreciação de risco adequada. E aí o que acontece? Né? O transportador carrega essa carga, né? E o CLP de processo manda um sinal, né? Com, por exemplo, 8 segundos de atraso a partir do tempo de processamento relativo entre os dois, né? Um exemplo, né, um código de barras de alguma mercadoria, né, que está sendo transportada é sempre rastreado. Você pode usar um sinal que venha da identificação de alguma das mercadorias que está passando aqui, né? Aí o PLC, esse próprio PLC de automação, vai enviar o sinal do processo exatamente no momento que a mercadoria está a 200 milímetros do Electrosensitive Protective Equipment, do equipamento de proteção eletrosensível. E aí, o que vai acontecer? O material, o CLP recebeu, né, o primeiro sinal para a sequência de multi, o CLP de segurança recebe esse sinal, e quando a própria mercadoria interromper a cortina, esse é o sinal para que se inicie o muting. Seria o segundo sinal, no caso de um muting sequencial, né? Aquele com dois sensores antes e dois sensores depois. Aqui você vê que a cor, né, não ficou muito conveniente, mas a gente tinha antes aqui, né, o momento que a cortina não está interrompida. Nesse momento, a cortina foi interrompida, o muting é iniciado, né? Aí, o que acontece? A lógica dessa solução, né, ela controla o tempo de muting normal, né, isso é configurável também para qualquer sistema de muting com sensores, e também de acordo com a velocidade do transportador, para que o muting seja também finalizado no máximo 200 milímetros após a carga ter passado pela cortina, né? E aí, a ativação da cortina é feita imediatamente. Da mesma maneira que esse sinal aqui, essa distância, pode ser também aumentada dependendo da apreciação de risco do sistema, né? Sobre os sinais, né, de iniciação do muting. Dependendo do nível de performance que você queira no seu sistema, se for um sinal de um CLP standard, obrigatoriamente tem que ser um sinal antivalente, tá? Um sinal complementar. Se o sinal vier de um CLP de segurança, simplesmente um sinal, né,
uma saída do controlador de segurança existente para o nosso controlador de segurança que vai controlar o muting sem sensor. Isso já é suficiente para você atingir o nível de performance E. Algumas funcionalidades adicionais são admitidas nesse sistema, tá? Como, por exemplo, a função override. Para quem não conhece essa função override, o que significa? Muitas vezes pode acontecer de a esteira quebrar. Tá? A esteira quebra, você ficou com a carga bem na frente das cortinas aqui, né, nesse exemplo, ou seja, interrompendo, o tempo de mute será excedido e acontecerá uma falha. Porém, é basicamente impossível, dependendo do peso, né, e do tamanho dessa carga aqui, você empurrar para um lado ou para o outro, e depende da esteira também, você não vai conseguir empurrar para um lado e para o outro. Através de um botão ou de uma chave, você pode ativar a função override. Com isso, você bypassa o sistema de muting. A esteira pode voltar a funcionar, caso já tenha sido feita a manutenção dela, ou de repente acionando a motorização dela de maneira forçada, você consegue tirar esse material aqui da frente e reiniciar o sistema de muting. Tá? O tempo de muting também pode e deve ser ajustado. Tá? Você pode usar uma extensão do tempo, desse tempo de muting de até 100 horas, né? Uma passagem, uma manutenção programada, alguma coisa do tipo, onde porventura venha a acontecer isso, né? A parada da mercadoria na frente do dispositivo eletrossensível. E as principais características desse nosso sistema, você pode usar com qualquer CPU FlexiSoft, tá? Em combinação com qualquer cortina ou barreira de luz, com sinais OSSD, basicamente as da SIC também. Tá? Você pode usar para uma única CPU, né, até 3 estações de Safe Entry Exit com perdão, né? Como eu falei, até 3 estações podem ser usadas numa CPU de FlexiSoft. Ou seja, se você tem uma situação na sua fábrica onde você tenha até 3 estações de muting próximas uma das outras, você pode usar uma só configuração de FlexiSoft, tá? Para executar a função de Safe Entry Exit. Se por acaso você já tiver um CLP no momento, né, basta você fazer a transferência desse pacote de software. Tá? Claro, algum detalhamento adicional deve ser feito e a gente pode ajudar vocês nisso. Né? As funções de segurança dessa aplicação, desse sistema, já foi verificada. Então, basta você fazer uma autocertificação do sistema funcionando. Tá? Possui certificação de nível de performance E, tá? Até pode atingir o nível de performance E, depende também do sinal de ativação do muting, de início de muting, tá? E pronto para internet das coisas, indústria 4.0. Você tem o diagnóstico detalhado e visualização via FlexiSoft, através dos gateways de comunicação, através do sinal para, apesar de uma a fim de uma visualização na IHM através do seu CLP de automação. E o que seria esse pacote Safe Entry Exit? Tá? Um pacote básico, você teria um conjunto de FlexiSoft, né? Uma CPU e um cartão com 8 entradas e 4 saídas, as instruções de segurança, né, para a instalação, tá? E com o funcionamento, um manual de operação, onde essa documentação você vai baixar no nosso site, e um programa exemplo também. Tá? Então, para mostrar para vocês aqui, indo na nossa página, tá? E acionando, digitando no campo de busca Safe Entry Exit, você vai entrar na página do produto. A página do produto vai disponibilizar para você, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui.
a gente vai... Eu vou mostrar para vocês como que é, né, esse pacote. Então, aqui, você vai baixar do nosso site um arquivo zipado com esse nome aqui. E dentro dele, desse arquivo zipado, você tem todos esses arquivos aqui com as informações, o manual de operação, tá? Aonde você terá todas as informações sobre funcionamento e instalação. Aqui, vocês estão vendo. Todas as instruções para instalação. Tudo o que você precisa, os componentes do sistema, como montar e tudo mais. Vocês vão ter aqui também uma planilha de cálculo. Deixa eu abrir essa planilha aqui. Essa planilha aqui ajuda você, é uma calculadora de suporte que vocês vão ver como usá-la lá no manual de instruções, tá? Onde você vai usar, vai digitar o comprimento, a velocidade da esteira, o comprimento do material e alguns tempos, ele vai dar o resultado para você de alguns tempos para você digitar, para você informar no software para que o building aconteça de maneira correta, né? Por exemplo, o tempo de execução, o tempo de varredura que você vai encontrar lá no software, né? Qual o tempo de varredura? Vamos lá, 8 milissegundos. Você vai ajustar o gerador de clock 2 para 750, o gerador de clock 0, 2, e o pulso dos dois geradores de clock 0 e 2 será 1. Velocidade do material, vamos lá, por exemplo, 30 milímetros por segundo. O comprimento do material, 1.200 milímetros. Vamos ver se eu acerto esse cálculo aqui. Alguma coisa deu errado aqui, mas você vai entender direitinho. Um circuito elétrico demo. Apareceu uma pergunta no chat aqui, mas no momento apropriado das dúvidas eu vou responder. Aí você vai ver interessante isso. Claro, se o arquivo abrir, né? O computador não colabora. Aqui você vai ter o esquema elétrico, né, das conexões, tá? Para você se basear e poder transferir para o seu. E o interessante está aqui. O trabalho que você vai ter será de instalação, ou de repente, se você estiver substituindo a sua estação de Milton atual, tá? Você receberá, né? Você vai fazer o download de dois demos, tá? Um com a seleção de tempo e o outro sem a seleção de tempo. Isso se você tiver uma esteira sem a seleção de tempo, é quando você tem uma esteira de velocidade fixa, sem tempo, perdão, e com o tempo você vai ter uma esteira de velocidade variável, tá?
E outra coisa bem interessante também, bem útil, é esse arquivo FSI. Quem conhece a programação, né, a configuração do Flexsoft Designer, vai ver se esse arquivo com extensão FSI é uma aplicação parcial. Tá? Ou seja, você, mesmo já possuindo uma configuração de Flexsoft, você pode importar essa aplicação parcial e já adaptá-la, né, já colocá-la dentro da sua própria configuração existente. Deixa eu abrir o software rapidinho aqui, né, o exemplo, para vocês terem a certeza de que o que será fornecido para vocês é o que eu falei, é o que está sendo mostrado aqui. Tudo isso está disponível no nosso site. Foi só um pouquinho demorado, até estava comentando com a Débora, a gente estava conversando antes da apresentação, antes do treinamento, né? A gente está realmente com os computadores um pouco lentos esses dias, né? Talvez seja a nossa intranet, eu não consigo desconectar da intranet, e se eu desconectar da intranet, eu não vou conseguir mostrar algumas coisas para vocês. Tá? Um pouquinho só de paciência. Já tiveram acontecimentos piores aqui, mas por algum motivo deu uma travada aqui. Era o que eu esperava. Não está respondendo. Mas a gente tentar abrir mais uma vez o outro. Isso. Aqui, só um comentário com vocês. Essa aplicação Safe Entry Exit, muitas vezes, é conveniente substituir a estação convencional de muting, porque eu, particularmente, tenho me confrontado com alguns clientes aonde as aplicações, né, devido à falta de espaço, não se é possível fazer uma estação de muting, né, instalar uma estação de muting de maneira adequada, né. Muitas vezes não é possível um muting sequencial, não é possível um muting paralelo, porque não se consegue instalar os sensores de forma adequada. O muting cruzado fica muito difícil o ajuste, tá? Então, essa solução seria, né, o ideal quando você também tem problemas de instalação mecânica, com relação a suporte para sensor, alguma coisa do tipo. Se defrontou com esse problema, a melhor solução é o Safe Exit. Então, você vai receber essa configuração de software, de acordo com o circuito elétrico que eu mostrei anteriormente, você vai ter aqui o que você deve ligar. E a lógica, ela vem basicamente pronta. Tá? Então, instruções e as versões, tá? O controle de monitoramento da sequência de muting, o controle de tempo, né? Esse é sem a seleção de tempo. Você tem aqui os mesmos blocos, né? As mesmas lógicas que você teria com
a seleção de tempo, porém, está tudo desabilitado. Aqui você monitora o sinal, né, de início de muting e o override. Percebe que além dos blocos amarelos, né, que aparecem aqui em amarelos, tem alguns blocos em rosa com o cadeadinho. Né? Esses blocos foram desenvolvidos exclusivamente, né, para essa aplicação, tá? É um reserva de know-how, por isso que ele é fechado com senha. A gente não tem ajuste, não tem acesso, tá? Mas tudo funciona de maneira segura, tá? Voltando aqui à nossa apresentação, então vocês viram que vocês viram aqui o pacote, né? Está disponível no nosso site. Óbvio, não está incluído nesse pacote, não estão incluídos, né, as cortinas nem as barreiras multifeixe, tá? De repente você já tem e vai trocar a sua estação de muting e gostaria e pode usar as mesmas existentes. Aplicações as mais diversas, imagina aqui, né, um exemplo, você tem 3 estações de muting próximas, então uma configuração só, um pacote só do Safe Entry Exit vai controlar essas 3 estações numa configuração só. Para a indústria automotiva, quando eu falei sobre o problema de espaço para uma estação de muting, você tem um exemplo aqui na indústria automotiva, né, não só na automotiva, na indústria em geral, mas você tem restrições, né, situações onde você tem restrição de espaço. E o CFL também pode ser usado em máquinas de embalagem, né, máquinas embaladoras já com a caixa formada, porque a gente também tem um pacote para máquina formadora de caixas que vai ser mostrado mais à frente. Então, o Safety Exit ele pode ser usado em todas as aplicações onde o muting clássico já é usado ou poderia ser usado. Tá? Sistema flexível, você pode usar qualquer configuração, né, de FlexiSoft com um dispositivo óptico eletrônico tipo 4, categoria 4. Certo. Sistemas existentes, né? Se você quer trocar, o que você vai fazer? Jogar fora? Não. Né? Basicamente, olha aqui, a gente tem um exemplo de uma configuração com uma barreira multifeixe, um relé controlador de muting, tá? E os 4 sensores. Você vai usar a própria barreira, né? Toda a parte mecânica aqui pode ser a mesma. Você vai tirar esses sensores, tirar esse relé, usar em outra instalação ou deixar como backup para outra instalação e instalar o seu sistema Safe Entry Exit. Tá? Dúvidas? Já apareceram algumas perguntas aqui no chat, o chat está aberto. Por favor, mandem as perguntas para todo mundo, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. Tá? Então vamos lá. A primeira pergunta aqui, né, a primeira solicitação, compartilhar esse link para download. Tá? O link que aparece aqui é um link nosso da intranet. Talvez se eu passar esse link para você, você pode não conseguir acessar. Tá? Mas não tem problema. Se você já é familiarizado com o site da SIC, o que você pode fazer? Ó, deixa eu mostrar aqui para você. O site da SIC, tá? É esse aqui. Você vai ver essa cara aqui, em inglês, se for sic.com, ou em português, se for sic.com.br. Aí você vai digitar aqui na busca, Safe Entry Exit. E olha só, você vai ter todas as informações aqui. O que acontece? Você pode entrar lá na página do produto, tá? E aí, vem na aba Downloads, Software. Você tem a parte literatura também, aonde toda a documentação também está aqui. Aí basta você clicar
E um detalhe, tá? Você vai concordar com esses termos aqui, seria bom ler, tá? E o software informando que o software é gratuito. Aceitar se inicia o download. Só que o download só vai ser disponível para você se você fizer um cadastro, né? E for logado no nosso site. É um cadastro grátis, tá? E por que isso, né? Porque deve ser um usuário cadastrado no nosso site para fazer esse download, por questões de rastreamento, né? O que pode acontecer? Às vezes uma atualização no software, um detalhe adicional no software que é lançado, todas as pessoas que têm o seu cadastro e que fizeram o download são comunicadas disso, tá? O que está diferente e o que você deve fazer se você quiser fazer, ok? Então, é muito simples. O site da SEIC, ele pode parecer complicado, mas ele é super simples de usar, tá? Basta você digitar aqui o produto que você procura e ou clica em procurar. Opa, é safety, é safety. E você vai encontrar o que você quer. Veja que aqui eu estou na intranet. Tá? Espero ter te ajudado, Rodrigo. Tá? Outra pergunta. No momento das dúvidas, gostaria de saber se poderia falar um pouco dessa solução IoT que mencionou com o CLP de vocês. Ele seria um gateway específico da SIC? Bom, quando a gente fala de internet das coisas, tá? Essa internet das coisas são informações que você pode tirar do chão de fábrica e enviar para o mundo corporativo, para uma nuvem e tudo mais. O nosso CLP, ele tem gateways de comunicação de todos os field buses, né? Os protocolos mais comuns do mercado, tá? Inclusive Ethernet IP, Modbus TCP, tá? Ethercat, Profinet, Profibus. Com isso, todo o seu sistema de segurança, né, toda a sua segurança da máquina pode ser diagnosticada, pode ser informada para quem você quiser e aonde você quiser. Tá? Então, quando eu falo IoT ou indústria 4.0, é isso. Tá? São dados de chão de fábrica que você pode enviar para qualquer nível da sua corporação, nuvem e whatever, o que for. Tá? Mais uma outra pergunta aqui. Como é feita a comunicação da barreira com o CLP da SIC? Bom, barreira de luz, cortina, ela é conectada através de duas entradas safety. A cortina, as barreiras, né, tem duas saídas safety, chamadas comumente de OSSD, né? Output Safety Switching Device, ele é um dispositivo, elas são os dispositivos SSD, diretamente no nosso CLP. Tá? Talvez possa ter havido uma pequena confusão de entendimento, né? Quando eu disse que o sinal da cortina é interrompido, e isso o CLP consegue controlar. Todo aquele software ele vai fazer o controle do sinal do CLP de automação com a interrupção. Se houver o sinal, tempo contado e a barreira foi interrompida, ele inicia o muting. Tá? Então, isso, a comunicação é uma comunicação digital, liga a saída na entrada. Okay? Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês conseguirem, eu gostaria de perguntar? À disposição. Vamos lá, senão a gente vai dar sequência aqui no nosso treinamento. Mais nenhuma pergunta, pessoal? Então, acho que a gente vai continuar. Tá? Obrigado pela atenção até o momento. Vamos para a sequência, para o seguinte. Tá? Safe Interlocking. Travamento seguro. Por que assim que desenvolveu essa solução? Tá? Vocês sabem, né? Todo mundo que trabalha com segurança sabe que a gente deve obedecer os estándares, deve obedecer às normas, né? E, normalmente, para máquinas com grande inércia, né, como bobinadeira, desbobinadeira e outros dispositivos, você deve permitir o acesso
a elas sempre quando o equipamento estiver parado, totalmente parado, ou numa velocidade segura. Tá? E fazer isso, como que eu posso dizer, manualmente, né? Desenvolver um software, desenvolver um circuito para você fazer isso, pode ser complicado. Tá? E pode ser, de repente, até mais custoso. Por isso eu sei que desenvolveu essa solução. Tá? Um pacote com nosso CLP, módulo de motion control, chave com intertravamento, encoder de segurança e chave magnética. É uma solução de travamento com segurança, né, com monitoramento da parada. Então, o que a gente tem? Uma chave, tá, com travamento mecânico, uma chave uma chave magnética, perdão, tá, para fazer o monitoramento da porta, um encoder de segurança que deve ser acoplado ao eixo do movimento perigoso e uma configuração de FlexiSoft para controle de tudo isso aqui. Tá? E a funcionalidade Safe Operation Stop, né, é a que será usada do CLP para fazer todo esse controle aqui. Ele só vai permitir a abertura da porta quando o movimento estiver totalmente parado ou movimentando numa velocidade segura. O que acontece? Como eu falei, ele vai medir a velocidade, tá? E aí, após a abertura da porta, né, ele solicita vai solicitar a parada da máquina através do encoder seguro, da família DFS 60S. Tá? TR10 Lock é um dispositivo de travamento mecânico com atuador RFID. Ou seja, o atuador é codificado. Tá? Então, evita ao máximo a manipulação, né? O bypass, o jump aqui. Óbvio, você pode, esses componentes são fornecidos individualmente, né? E você pode substituir, de repente, essa chave por uma chave eletromecânica, sem problema. Então, esse pacote, ele combina segurança e produtividade, tá? Porque você vai reduzir os tempos de parada. Como eu falei, se você não necessariamente você precisa parar, óbvio, isso vai depender da apreciação de risco, mas se sua apreciação de risco, né, permitir que a abertura da porta seja feita com uma velocidade reduzida, né, no momento da retomada da produção, a máquina não terá que partir do zero. Né? Em determinados processos, quando você parte do zero, né, uma série de operações devem ser feitas, tá? Antes de você atingir a velocidade nominal de produção. Né? E sem contar que a máquina vai ficar parada, você perde produção, perde produtividade. Aqui, mesmo com velocidade baixa, você não está perdendo a produtividade, ela diminui, mas você não perde. Tá? Esse intertravamento, né, esse sistema de intertravamento, essa lógica funcional de intertravamento já está de acordo com a NISO 14119, que é uma norma internacional que trata de dispositivos de intertravamento de dispositivos de portas, tá? Junto com essa operação segura, que é a Safe Operation Stop, né? A parada da operação segura, que também pertence a uma norma IEC, essa função de parada. E aí você vai poder definir em que momento você quer que seja liberada a abertura da porta. Tá? O encoder atende às normas de segurança também, é um encoder de segurança. Tá? Um pacote de segurança funcional, combinando produtividade e segurança. A mesma coisa. Você vai ter no site da SIC, tá? Vamos ver aqui, ó. Safe Interlocking. Safe Interlocking. Então aqui você vai ter, vamos buscar aqui, sistemas. E aí você vai ter as soluções aqui, tá? O encoder
Você vai definir mecanicamente qual tipo de acoplamento, o diâmetro do eixo, que é a parte mecânica mais complicada de ser adaptada, né? Assim, mais complicada, é a mais detalhista, e o comprimento do eixo. Tá? E aí, selecionando, por exemplo, um eixo de 10 milímetros, um eixo de 10 milímetros e chaveta, a gente tem essa solução aqui, tá? Esse código. Claro que só um pequeno detalhe, né? Aqui no site você vai ver o pacote completo, mas você pode comprar individualmente, né, cada um desses dispositivos. E se você tiver já uma configuração de CLP, você também pode, né, carregar esse aqui não é o preço não, tá, pessoal? Você também pode carregar no, 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 na sua configuração já existente, tá? A mesma coisa do Safe Entry Exit, você tem aqui na aba Downloads, documentação, tá? Software, para baixar, veja aqui, eu não estou logado agora, ele vai pedir o login. Então você faça o seu cadastro, o seu registro no site da SIC, você vai ter acesso a bastante coisa também. Com relação à certificação, né, eu não mostrei lá no Safe Entry Exit, mas aqui esse dispositivo não possui hoje uma certificação TUV, mas com a sua autocertificação, né, que você deve fazer sempre para qualquer tipo de Safe System SIC, você já tem um dispositivo, uma solução segura. Tá? Uma das principais mercados, né, das principais aplicações seria para a indústria metalúrgica, porque grande parte de, por exemplo, desbobinadeiras de chapas de aço, outras operações da metalurgia que são protegidas por grades e acesso por porta, aplicações principalmente que tem grande inércia, onde você tem que parar um movimento perigoso para ter acesso. Apesar que também bens em consumo, né, fabricantes de etiquetas, papel, tecelagem também é uma área de aplicação bem, bem grande. Bom, dúvidas, pessoal? Vamos lá. O encoder de segurança DFS 60S, tá? É incremental absoluto, ele é incremental. Ele se comunica com o PLC por alguma rede industrial ou ele tem um cartão de entrada rápida específica para ele? Sim, ele se comunica com o nosso CLP via o módulo de Motion Control, tá? Esse encoder é um encoder de seno-cosseno, com sinal seno e cosseno, tá? Onde ele tem saída com cabo e, perdão, a saída com conector com cabo, tá? Aonde você vai conectar ao nosso motion control, né? O FX3-MOC 0 ou FX3-MOC 1. E com isso, o nosso motion control vai ler, né, os dados desse encoder e vai trabalhar isso dentro, você vai trabalhar isso dentro do software para controlar a velocidade segura, tá? Claro, você pode também, né, o outro CLP de outro fabricante que possua esse recurso, você poder ler um sinal senoidal, você também pode usar, nesse CLP você também pode usar esse encoder. Espero ter respondido a sua pergunta. Pessoal, dúvidas? Podem colocar aí no chat. Não? Então, a gente segue. Safeguard Detector e o Safeguard
detector box. Tá? Mais uma solução de segurança SIC pronta para instalação, pronta para uso. Qual a área de atuação, a área de aplicação desse sistema de segurança? Tá? Máquinas formadoras de caixa ou qualquer máquina ou equipamento que tenha essa característica de... Apareceu uma pergunta no chat aqui só para a gente... desculpa. Gente, vamos dar só uma volta aqui. Apareceram as perguntas agora. Para válvulas de segurança pneumáticas, existe um módulo específico? Não. Válvula de segurança, você vai acionar a bobina dela como uma válvula normal, 24 volts, você vai usar um cartão com saídas. Tá? Esse sistema substitui a utilização das cortinas C4000 Palletizer. Sim, ele também substitui, visto que a C4000 Palletizer também já está sendo obsoletada. Tá bom? Já tenho uma pergunta. Como trata-se da TR10, é mesmo necessária a chave magnética? Olha, você conhece o produto, sim, que sabe que a TR10 é uma chave categoria 4. Tá? Já tivemos problemas no passado, né, com interpretação enganada de alguns de fiscais, né, que obrigaram a colocar uma outra chave, né, junto com a TR10. Então, nesse pacote, né, não só aqui no Brasil, mas como também fora, né, algumas interpretações enganadas criaram problemas para nós. Então, nesse pacote, como já é um pacote pronto, onde 80% do trabalho é de responsabilidade de atuação do cliente, foi definido, né, foi se tratado de que mais uma chave de fabricação, de forma de fabricação diferente deve ser usada. Tá? Então, vamos entender que precisa nas duas, sim, para evitar qualquer problema futuro. Pode explanar quando os dispositivos de segurança serão implantados em equipamento acionado por inversor? Não entendi a sua pergunta. Explanar sobre quando dispositivos de segurança serão implantados em equipamento acionado por inversor. Não entendi sua pergunta. O dispositivo homem morto já entra nesse pacote de aplicação? Não. Como o pacote de aplicação já pronto, né, você tem esses dispositivos pelo Safety Interlock que foram mostrados. Uma operação com o homem morto, né, o dispositivo de acionamento, pode ser implementada, né, pode ser implementado também. Tá? A CPU dos 3 sistemas já apresentados é a mesma ou cada uma é específica para uma aplicação? Não. Você pode usar qualquer um dos 4 modelos de CPU da nossa linha de CLP, tá? Porque você tem a função, você tem a possibilidade de criar no CFI 13, que você já tem uma aplicação parcial, onde pode ser usado em qualquer modelo de CPU. Tá? Você pode usar qualquer modelo de CPU, na realidade. Se um desses pacotes pode não ter, né, já pronto, eu explorei somente 2 deles, já usamos 2 deles aqui, né, são usados várias vezes. Alguns podem não ter a aplicação parcial pronta, mas você pode, né, fazendo o download, criar uma aplicação parcial, depois criar uma aplicação nova com uma outra CPU e puxar de volta essa aplicação parcial. Tá? Eu só não entendi uma das perguntas, né? Quando dispositivos de segurança serão implantados em equipamentos acionados por inversor? Não entendi essa pergunta. Se você quer... Está perguntando se esse sistema... Não entendi. Não entendi realmente sua pergunta. Se você puder, formula de maneira diferente. Tá? E aí, na próxima parada por dúvida, para as dúvidas, a gente esclarece. Tá?
Então vamos lá, né? Como eu estava dizendo, máquinas de embalagem que tem, máquinas formadoras de caixa que tem essa concepção, tá? Esse conceito, ou outro tipo de máquina, né? O que acontece? Aqui dentro você tem todos os ganchos, todos os mecanismos de formação de caixa, e aqui você tem uma abertura por onde entram os cartões, né? As placas, vamos dizer assim, né? O papelão cartonado, que lá dentro vai tomar a forma de uma caixa. E você, como você vai proteger aqui, né? Uma cortina de luz, um scanner, uma grade, é praticamente impossível, né? Você vai colocar um túnel, mas a pessoa pode entrar pela esteira e acessar aqui através desse túnel mecânico. E aí, muitas vezes, você tem o controle das, desse cartonado entrando aqui, somente o controle de quantidade. Quando acabar, ele puxar o último, sua máquina para e o processo fica esperando você carregar novamente. Tá? O nosso sistema faz o quê? É a proteção natural pela própria matéria-prima, vamos dizer assim, pelo próprio produto. Você tem como, né, deixar sempre essa abertura fechada com o próprio cartoon, tá? Um sinal você pode gerar para que avise o operador do abastecimento. Você deixa umas 3, 4 aqui, regula os sensores, umas 3, 4. E aí você tem um processo de formação de caixa contínuo. Essa norma internacional que refere-se à segurança de máquinas de embalagem, né, ela diz, como a gente não tem ainda, né, uma norma específica para isso aqui, a gente pode usar a concepção dela. Né? Abertura nas guardas, né, a entrada da matéria-prima. Você deve manter uma distância mínima para abertura, sistemas de túnel mecânico, ou usando um dispositivo de proteção eletrossensível apropriado. Tá? Mas isso pode tornar para você, né, uma solução cara, não é flexível nem adaptável, né? Porque você pode ter diferentes tamanhos de caixas, né? Diferentes tamanhos de papelão. E não é ergonômico também. Para isso você tem o Safeguard Detector, já muito utilizado. Então, ele vai reconhecer objetos, né, móveis, né? Se os objetos, né, se o cartoon está aqui dentro ou não. São dois sensores pulsados que vão detectar o material em ambos os lados, e o sinal é enviado de forma pulsada para o CLP, caso haja um curto, por isso que esses sensores não são sensores de segurança, tá? São sensores standard, com uma pequena modificação, com o range já definido, né? Porque a série original desses sensores possui ajuste de range. Como o sinal é pulsado, se houver um curto-circuito entre os canais ou um curto-circuito a 24 volts, o sistema detecta essa falha e a máquina para de funcionar. Aqui está o exemplo, né? Nós temos dois sensores aqui que vão detectar. Eles estão arranjados de forma que, quando chegar nessa quantidade de folhas aqui, ele vai fazer a parada da máquina. Tá? Então, ele vai estar detectando, está sempre interrompido. Aqui é o único trabalho que você vai ter de acertar a montagem, um ajuste para que o feixe dentro do range dele, de 100 milímetros, seja sempre atuado. 100 milímetros, sistema ele é certificado TÜV, nível de performance level D, tá? A faixa de detecção 100 milímetros, o range dele, a frequência de medição 2 Hz ou 10 Hz, e a supressão no fundo e no primeiro plano. Nenhum objeto presente, tá? A frequência zero. Objeto detectado na distância entre 30 e 100 milímetros. É o ajuste que você vai fazer, tá? Para que ele esteja detectando o cartoon e a máquina possa funcionar. Tá? Acima disso, o sensor para de pulsar, a máquina para. E as variações. Tá?
A solução, o pacote mais flexível, né, é com o FlexiSoft, onde você pode usar o próprio hardware do FlexiSoft para adequar de forma segura toda a sua máquina, ou se você quer proteger só a entrada do material, Safeguard Detector Box, tá? Que já é um Yellow Box, né? Onde você não tem acesso, ele já vem pré-programado, pré-pronto, com as entradas para os sensores e as saídas para os acionamentos. Tá? Você pode integrar diretamente no seu já existente controlador de segurança através de duas saídas OSSD. E o par de sensores. Tá? Também a página no nosso site, Safeguard Detector. Tá? Isso, grandes indústrias de bens de consumo já estão usando, né, essas soluções. Então, são dois, na realidade, três modelos de pacote. Tá? Três pacotes. Um, somente com o sensor, caso você já tenha o CLP, né, o FlexiSoft. O software também está disponível para download. O Safeguard Detector com o FlexiSoft. Então, você vai ter, além de toda a documentação, que está disponível para download na internet, você vai adquirir uma configuração mínima de FlexiSoft e o par de sensores. Tá? O Safe Detector Box, você pode usar um ou dois conjuntos de sensores, tá? 2 ou 4 sensores. Depende da concepção da máquina, tá? Ou você pode ter dois sistemas de entrada para conformação, para montagem das caixas. Tá? Os códigos, os números de códigos, aonde os componentes estão montados. Esse é o link onde você encontra todas as informações e toda a documentação e software disponível para download. Possui também ali no aba Downloads e menu Certificates, todos os modelos, certificação TUV, tá? Tudo projetado, tudo verificado, validado. Projeto da função de segurança, ou seja, o projeto elétrico, diagrama de instalação, documentações, manuais, tá? E o plano de validação. Você deve fazer uma autocertificação quando terminar a instalação ou a colocação em funcionamento. Dúvidas? Podemos voltar até dúvidas anteriores. Aqui agora você, se quiser modificar a pergunta sobre os dispositivos de segurança, quando os dispositivos de segurança são instalados em equipamento acionado por inversor. Se você quiser formular a pergunta de maneira diferente, porque eu realmente não entendi o que você quis dizer. Vamos lá, pessoal, 2 minutinhos para as dúvidas. Pode colocar no chat para todo mundo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Não precisa mandar, né, privado para mim ou para a Débora, que é o host. Né? Pode falar sobre quando usar sensor de 2 Hz ou de 10 Hz. Tá. Vai depender muito, né, da situação do seu equipamento, tá? Da espessura da caixa, do tamanho da caixa, da quantidade da caixa, desculpa, da cartolina, né? Vamos dizer assim, que é aquela placa. Se você, por exemplo, da quantidade que você vai deixar no magazine, né? Da quantidade que você quer deixar quando termina o magazine, 1, 2, 3, tá?
por experiência, tá? A gente sempre, de todas as instalações já feitas aqui, basicamente 90% delas usaram, das mais diversas, usaram o sensor de 10 Hz, tá? O sensor de 2 Hz, por exemplo, é quando você tem uma, uma espessura muito fina de cartolina, tá? Então, a frequência precisa ser um pouco maior, porque você sabe, ela vai se movimentando, não pode ter nenhum gap na, na detecção do material, né? Então, basicamente, 10 Hz atende a maioria das aplicações. Espero ter esclarecido sua dúvida. Mais alguma dúvida, pessoal? É, na realidade, pode-se dizer que sim, a sensibilidade de detecção, né? Assim, resumindo a capacidade de detecção. Tá? A frequência está relacionada à sensibilidade, basicamente sim. Ok. Vamos seguir. Se não há mais perguntas, vamos seguir em frente. Proteção de área robótica segura. Proteção da área em torno do robô de forma segura usando scanners. Tá? O que os clientes querem, né? Um jeito fácil e simples de aumentar a produtividade nas aplicações com robô, né? E células robóticas, tá? Com acesso irrestrito para intervir no processo e por causa de espaço também. Tá? Muitas empresas instalam novas células robóticas e têm problemas com espaço, né? E isso é uma coisa que preocupa e que atrapalha muito a modernização. Tá? Então, os clientes ainda não sabem como proceder para essa conformidade com as normas e também integrar nossos produtos. Por isso, nós já temos aqui também uma solução pronta para células robóticas simples em operações cooperativas ou colaborativas. Como eu disse aqui, aplicações cooperativas onde há interação por tempo determinado. Né? A aplicação é acessível, né? E ela é uma combinação inteligente do scanner e do FlexiSoft. Tá? Com isso, você dificilmente para o equipamento, né? Quando se abre uma porta, por exemplo. Tá? Então, você tem a produtividade otimizada. Tá? O sistema vai diminuir e aumentar a velocidade do robô, tá? Aciona a parada de seguro, dispara um reinício automático, se assim a apreciação de risco permitir, né? Modifica, aciona a velocidade do robô e também vai acionar uma parada de emergência quando a área de segurança for interrompida. São dois dois pacotes com dois modelos de scanner, tá? O MicroScan Core ou o S300 Mini remoto, né? Relé, FlexiSoft, CLP e relés, módulos de relés, tá? E as funções prontas já também para ser implementado no CLP. A área de proteção, né? Esse sistema se encaixa na maioria dos controladores de robôs, tá? Com um pacote único ou combinação com outras medidas de proteção técnicas adicionais, como, por exemplo, você pode implementar esse pacote, né? Scanner, CLP e todas as outras funções de segurança diretamente no robô, tá? Ou ter todas as funções de segurança aqui e integrar a parada e a partida do equipamento e o controle de velocidade no CLP do robô. Tá? Então, proteção da área perigosa, ele com certeza vai reduzir os tempos de parada, né? Porque otimiza
o processo, não parando, né, toda hora, né, de maneira não desejada o funcionamento do robô, né? A vida útil do robô, óbvio, você vai reduzir, acelerar, reduzir, acelerar, reduzir, acelerar, e só fazer a parada do funcionamento quando realmente houver uma situação insegura. A integração com todas as marcas de robô industrial é fácil, é tranquila, porque basicamente é uma integração digital, né? Você pode expandir para outras funções, adaptável a cada ambiente. Importante salientar isso, porque são dois modelos de scanners, a família S3000 e a família Microscan, que tem uma robustez às interferências de ambiente, né, maior do que a família S300. Por exemplo, numa célula de solda, numa célula onde poeira, vapor são incidências constantes, tá? Instalação super simples. E aí ele funciona de que maneira? Tá? Uma máquina operatriz, uma máquina CNC, a gente tem um robô que carrega e descarrega peças aqui em funcionamento, somente grade num lado. Tá? Se você tirasse essa grade daqui também, óbvio que você precisaria de um scanner do outro lado. Tá? Aí não é possível incorporação nesse sistema. Mas, basicamente, o que vai acontecer? Né? O operador aqui, esses desenhos de área, essas limitações de áreas, elas não são visíveis, né? O laser não é visível. Óbvio que é conveniente você deve fazer a demarcação no piso, mas mesmo assim, o operador pode, por algum motivo, né, cruzar. Você vai precisar somente de dois conjuntos de campos, tá? Um com um desenho parecido com esse, para esse exemplo de aplicação, e outro com esse desenho. E a zona de aviso, a área de aviso, você, você vai fazer a redução da velocidade do robô, de repente em dois estágios. Tá? E aí, a pessoa está passando, não vai enxergar o campo de alarme, né? O warning field. Então, o que vai acontecer? Ela vai interromper, a velocidade do robô é ativada, né, para velocidade de segurança, ou seja, você vai diminuir a velocidade do robô. O conjunto de campos vai ser alterado, aonde a área de segurança vai ser diminuída, porque agora você tem uma velocidade maior, o tempo de reação do robô, né, velocidade menor, perdão, o tempo de reação do robô vai ser maior, tá? E a partir do momento que se o operador não chega até o robô, até a zona vermelha, o campo volta, né, o primeiro conjunto de campos volta e você segue em operação normal. Agora, se o operador, né, está andando a caminho da zona perigosa para fazer alguma operação, né, alguma correção, alguma coisa no robô ou na máquina, novamente, atingiu a primeira área de alarme, essa área faz com que o robô diminua a velocidade e seja feita a troca do conjunto de campos. Tá? Então você vai ter uma área de proteção um pouco menor. Mas como o robô já está na velocidade reduzida, o que vai acontecer? Né? Você pode ter uma área de segurança menor e mesmo assim o robô vai parar a tempo de não oferecer risco ao operador. Isso feito, ele começa saindo, né? Saindo da área de segurança, você pode restartar o robô, se assim a percepção de risco permitir, já aumenta a velocidade, uma velocidade mais segura, saindo, né, deixando de interromper a primeira área, essa segunda área de alarme, perdão, do segundo conjunto de campo, automaticamente o conjunto de campos é alterado e você tem o que vamos dizer assim, entre aspas, original ou o atual sem nenhuma interrupção. Então, uma sequência lógica, isso já está pronto, tá? Basta você, o trabalho que você vai ter ali de toda a instalação elétrica é somente desenhar os campos no scanner.
Como eu disse, né? Se você fizer ou querer fazer um restart automático do robô, usa a ABNT ISO 12100, apreciação de risco. Se não é possível, está na zona perigosa sem detecção, o reinício pode ser automático, o restart pode ser automático. Tá? Então, de acordo com a norma, a ISO 10218, né, que fala sobre integração de robôs, né, sistemas robóticos, pode ser usado. Monitoramento de velocidade e separação. O que você precisa? Interação cooperativa, tá? Ou seja, tanto o robô quanto o operador vão ocupar, né, vão interagir em momentos diferentes, tá? Vão interagir entre si, mas em momentos diferentes. Aqui eles estão ocupando, compartilhando, na realidade, o mesmo espaço. Tá? Mas eles interagem em momentos diferentes. Por exemplo, nesse pequena foto aqui, o operador vai alimentar e o robô descarregar, aliás, carregar, né, para o equipamento. Então, uma hora ele coloca, um momento ele coloca, no outro momento o robô tira. Ele não vai entregar a peça diretamente para o robô. E aplicações com sistemas que possam haver, né, ejeção de materiais, ejeção de materiais, objetos, componentes, alguma coisa de tipo, como robôs de pintura. Tá? Aqui, emissão de radiação, por exemplo, máquinas de corte a laser. E não ofereça perigo quando o robô estiver parado. Tá? Algum tipo de dano causado pela própria pinça, pela própria ferramenta no eixo do robô. Por isso que cabe uma apreciação de risco sempre. Tá? Os robôs industriais, basicamente todos são PL2 categoria 3. Funções que o robô deve ter, né? Parada de emergência, parada de proteção, né? Parada por torque e velocidade monitorada. Tá? Velocidade lenta, mais lenta, porém de maneira segura. Tá? Você pode... aliás, ele deve ter a possibilidade de ser programada uma função de desaceleração para todos os eixos, tá? E a interface do sistema tem que ser sinal seguro, tá? Sinal digital seguro. Como acontece na maioria dos robôs hoje, robôs colaborativos que trabalham em aplicações cooperativas. As principais características, né? A troca de campos, reinício automático, né? Reset automático, parada de emergência, se a sequência também não for cumprida, tá? Pode evitar, aliás, pode não, vai evitar uma partida inesperada após uma parada por emergência, por infringimento do campo de proteção. Com isso você pode ajustar as condições do robô, né, de acordo com a posição que o operador vai interagir com ele, tá? Velocidade segura, se a apreciação de risco permitir restart automático, categoria 3, integração, tá? Como sempre você vai encontrar, né, um bloco de proteção de know-how, né, o bloquinho cor-de-rosa, e pode ser integrado em controladores de robôs industriais comuns, os típicos. Como eu disse antes, você tem a opção com um scanner da família S300, onde ele vai comunicar. Houve uma pergunta sobre a comunicação da cortina de luz com o CLP. A cortina de luz, no caso, a gente tem um modelo que comunica em rede com o CLP. O scanner, nós também temos modelos, basicamente todos os modelos da família S300 e S3000 podem comunicar em rede FI. Isso é uma Enhanced Function Interface, é uma rede proprietária SIC, tá? Com base CANopen, tá? O meio físico dela é CANopen, onde todas as funções que a gente pode, né, executar, todas as interfaces que podem ser executadas por hardware são executadas via essa rede através de um par trançado. Tá? Com o S3000, a gente recomenda ambientes mais limpos, né, com uma baixa interferência de luz, poeira, faísca de soda, etc., né, com o raio de proteção, da área de proteção de até 3 metros. Tá?
Se você tem um ambiente um pouco mais agressivo, como, por exemplo, uma célula de solda que solta faísca, vapor de óleo, neblina, fumaça, aconselhável usar o microscan. E o microscan ele vai ser integrado ao PLC através de sinais digitais. Tá? Até 9 metros, né? Hoje, eu acabei não modificando aqui, mas hoje nós temos scanners com raio da área de proteção, né? Na família Microscan, até 9 metros. Os números de encomenda, se você quiser anotar isso aqui, apesar que essa documentação vai ser enviada para vocês, tá? Essa apresentação vai ser enviada para vocês, mas aqui você tem o número de encomenda. Basta digitar esse número lá no campo de busca do site da SIC, você vai ter acesso a todas as informações de cada um desses pacotes. Tá? Como eu disse, tudo disponível online. Tá? Manual de operação, toda a orientação do processo, tá? Funcionalidade de validação descritas, então você vai ter o formuláriozinho lá de autovalidação, o projeto exemplo, macros e plan, valores de sistema, né? Se vocês usam o software sistema para apreciação de risco, desenhos e cálculo. Isso desde abril de 2018. Tá? Esse foi o primeiro passo para soluções em aplicações robóticas. Dúvidas? Dúvidas? O chat está aberto para que vocês possam digitar suas dúvidas. A apresentação está tão bem detalhada que restam poucas dúvidas. Muito obrigado. Dúvidas vocês podem digitar aqui. A apresentação vai ser enviada para vocês. Dúvidas futuras vocês podem entrar em contato com a gente. Tá? Os clientes têm a possibilidade de entrar em contato com o distribuidor que vos atende ou com o engenheiro de vendas que atende a região. Mas vocês podem consultar, enviar um e-mail para o marketing@sic.com.br. O meu e-mail eu vou mostrar mais para frente, tá? andré.vezar@sic.com.br e a gente pode esclarecer as dúvidas e suportar você.